E dando continuidade aqui ao nosso videocast do MAC, a gente vai entrevistar agora duas pessoas muito importantes que a gente tem trabalhado em conjunto em toda essa área de defesa profissional aqui em São Paulo e que são exemplos de uma atuação competente e eficaz. Eu queria aqui dar boas-vindas ao Dr. Carlos Magno, hoje representando aqui nessa palestra aqui no MAC. Ele teve a honra de participar de uma mesa jurídica aqui falando sobre as repercussões das dificuldades aqui que a gente enfrenta no ato médico. O Dr. Carlos é hoje o superintendente do CREMESP e tem ajudado muito no movimento de defesa profissional para nós, dermatologistas aqui de São Paulo. E também receber o Dr. Fernando Capês, já foi diretor do PROCON, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, um grande advogado, promotor, atuante demais nessa área de defesa também. E sempre que a gente tem alguma dúvida ou que a gente precisa, ele é um excelente orador para falar sobre esse tema com a gente e tirar grandes dúvidas que nós, na área médica, temos em relação ao que é a defesa do consumidor, ao que é a questão jurídica, as penas, a questão hoje envolvendo todas essas ações do ato médico. Então, vou começar aqui com o Dr. Carlos. Eu vou fazer uma pergunta em relação a essa importância hoje do médico divulgar o trabalho dele, como que hoje o CFM, que na verdade é quem dita as regras, né, o Conselho Regional, ele faz cumprir essas normativas, hoje vê essa questão da publicidade médica como um fato de importância na divulgação do profissional em relação aos não médicos. Primeiro eu quero te parabenizar por essa brilhante iniciativa da gente conseguir levar o conselho para perto dos médicos aqui do estado de São Paulo. Eu acho que, em relação à publicidade médica, por exemplo, nós temos perfilhado aí um caminho de modernização, acertadamente, inclusive. Nós tivemos a resolução 974, que começou no início dos anos 2010, depois nós tivemos a 2126 em 2015, e perceba que de lá até agora, 2023, 2024, nós tivemos quase 10 anos aí de gap, em que, se nós pensarmos em termos de mídias sociais, a progressão e o uso foi muito grande num período de 10 anos. Agora, com essa resolução 2336, eu acho que é a última e que é realmente a do Manual de Publicidade Médica, eu acho que ficou mais fácil, além de ter uma abertura maior, que eu acho que é o que os médicos esperavam, ficou mais fácil também do médico consultar e entender bem essas resoluções. Elas ficaram, eu penso que elas ficaram mais palatáveis para o médico que não é expert jurídico em conseguir entender o que ele pode ou não pode fazer, exemplo do antes e depois, da imagem de pacientes, de como ele pode identificar equipamentos da indústria e daí por diante. Então eu acho que realmente existe um ambiente hoje melhor, né? E que, se o médico souber usar com responsabilidade, a possibilidade dele ter problemas e eventualmente chegar a responder uma sindicância no Conselho Regional de Medicina, ela diminui drasticamente. E, em síntese, Eliandre, né, para você que também faz parte do sistema conselhal, eu acho que o verniz que essa gestão impôs é muito bom, no sentido de trabalhar muito mais numa questão pedagógica, ou seja, de tentar levar aos médicos conhecimento para evitar justamente que nós fiquemos numa situação só de casa punitiva. Exatamente. Não é? Eu quero dar aqui meu depoimento. Eu faço parte de uma das comissões que a gente faz uma pré-avaliação dos casos que são, na verdade, selecionados ou por denúncias ou também pelo próprio sistema de busca do CREMESP. E a partir dali se discute, se diferencia, né, se são atos repetitivos, se às vezes é um erro de uso de um RQE que não foi colocado, às vezes uma foto que está um pouquinho inadequada nas normas, e é dado então para esse médico uma chance de alterar essa rede social e se rever o caso em alguns dias para que não se abra esse processo. Então, essa é uma coisa que é uma iniciativa aqui de São Paulo, que eu acho que tem dado muita repercussão. A gente percebe que cada vez mais a gente vê um retorno dessas pessoas que voltam e falam: olha, semana seguinte resolveu tudo, tirou aquela foto, entendeu, agradeceu, e aí não se abre nenhum tipo de sindicância que não vai levar a nenhum tipo de processo. Então, depois a gente vai voltar um pouquinho e falar um pouco mais desse assunto. Vou querer falar agora, então, com o Dr. Capês. Mas vamos lá, Dr. Capês. Daí, vamos colocar uma situação hipotética. Infelizmente, o
colega lá errou e não foi na área de publicidade, foi na área médica, ele está com o processo em curso já com o paciente, então o paciente entrou lá com uma discussão em relação a ele, uma queixa no CREMESP, e também entrou na justiça contra o médico, reclamando que não gostou, por exemplo, de um procedimento estético ou de uma cirurgia plástica. Como é que fica essa questão aí do lado jurídico para esse tipo de processo que não é o processo ético, né? Como é que fica a situação do médico? Como ele pode se proteger? O senhor acha que no Brasil já tem essa questão do seguro médico? Isso está funcionando ou não? É uma faca de dois gumes? Qual que é a sua posição? Olha, doutora Eliane, primeiro, muito obrigado, prazer estar aqui conversando, tanto com a senhora quanto com o doutor Carlos Michaelis. De fato, eu costumo dizer que depois de 36 anos de carreira no Ministério Público, 3 mandatos de deputado e ocupando o cargo de presidente do PROCON, eu posso afirmar que nós vivemos num mundo conflituoso e um mundo perigoso também do ponto de vista jurídico. Às vezes uma carreira inteira ela é perdida, há um dano reputacional irreversível por causa de uma ou outra falha. Claro que do ponto de vista criminal, o médico acaba, de certa forma, ele vai se defender. Mas, do ponto de vista civil e na área de defesa do consumidor, são penas muito pesadas. Você tem, no CREMESP, as consequências disciplinares, que pode levá-lo até a suspensão administrativa do exercício da função. No consumidor, primeiro que são multas altíssimas, que essas multas aplicadas pelo PROCON vão depois para a Procuradoria do Estado, são inscritas em dívida ativa e são executadas com penhora de bens. Sério? Eu não sabia disso. Não é uma multa que só fica ali aplicada a multa, terminou o procedimento no PROCON, é enviada à Procuradoria do Estado, inscrita na dívida ativa do Estado e tem execução. E execução com penhora de bens, penhora online, penhora na conta. Isso chega a afetar, a gente vê esse tipo de coisa já na área médica, com esse tipo de prerrogativa do paciente? Sim, porque, de acordo com a legislação, a relação médico-paciente é uma relação de consumo, regida pelo Código do Consumidor. E qual o grande risco disso? Que o Código do Consumidor, ao contrário, por exemplo, do Código Civil, que é imparcial entre as partes, o Código do Consumidor é parcial. O Código do Consumidor, ele quer proteger o consumidor. Então, por exemplo, o consumidor, se fizer uma denúncia com uma declaração detalhada, inverte o ônus da prova. O médico que tem que provar que não é culpado. O médico tem que provar. É diferente da justiça comum. No processo criminal, se o Ministério Público acusa alguém de um crime, quem acusa tem que provar. No Código do Consumidor, se o consumidor reclama, presume-se que o que ele está dizendo é verdade. Então você veja o dano. Aí o pior, com uma condenação do PROCON, além da multa que vai ser executada, claro que o paciente vai contratar um advogado e vai entrar com uma ação de indenização por danos materiais e o dano moral, que é segundo diz o paciente, o resultado que foi insatisfatório. E ainda tem o processo criminal, que no processo criminal, com a condenação, às vezes uma lesão corporal culposa, Sim. por imprudência, por imperícia, o juiz pode fixar uma indenização. Eu não vejo hoje, no Brasil, com o nível de risco que existe, de conflituosidade, como a gente se distanciar do sistema norte-americano, em que tudo tem seguro. É uma cautela, sem dúvida. Estamos aqui para falar para os médicos. Nesse intuito aqui do podcast, da palestra, é alertar os médicos dos perigos. Claro que a gente recomenda, com o seguro, pelo menos ele se livra dos altos custos da indenização, do pagamento eventualmente de uma multa, e depois ele se defende da questão que for pessoal. Caso haja criminal, porque nem sempre existe, né? Para que haja um crime tem que ser uma coisa mais grave. Uma das coisas que me preocupa nesse sentido é porque do momento que hoje a gente passa o produto, né, o procedimento, passa a não ser mais considerado, entre aspas, um ato médico por esses que executam, que não são médicos, de maneira geral, eu lembro da sua primeira palestra no CREMESP, que muito me impactou, e ainda não éramos tão amigos, mas eu gravei ela inteira porque aquilo ficou na minha cabeça. A gente falando, você falando exatamente sobre isso.
vocês podem não prometer um resultado, porque não é a sua função. Inclusive, você não pode prometer um resultado ao paciente. Isso é uma infração ética, né? Mas ele imagina esse resultado e no momento que hoje o procedimento está sendo vendido com um determinado resultado na rede social, ele presume aquele resultado mesmo que você não prometeu. Exato. E o juiz vai entender que o resultado dele não ficou satisfatório e pode dar ganho para ele. O juiz vai entender que uma cirurgia estética é uma obrigação de resultado. Um cardiologista, um oncologista, é uma obrigação de meio, ele vai fazer o que é possível. Algum dermatologista, um cirurgião plástico, ele evidentemente se presume que o resultado vai ficar bom. Então, o que é fundamental? Anotar a situação em que é recebida no prontuário, ilustrar da maneira como você recebeu e depois informar os riscos e como pode ficar e como não pode ficar e colher uma assinatura do paciente. Agora, se você não registra como ele chegou, sim, não informa e não pega a assinatura dele, está descoberto. Mas na questão do contrato, então foi interessante porque você comentou uma situação importante. Como é que rege essa questão de contrato? Porque hoje a gente fala muito no conselho sobre termo de consentimento, ou seja, o paciente me autorizou a realizar aquele procedimento e eu elenquei todas as questões que podem acontecer e que podem estar previstas numa possível complicação e até aquelas que são muito raras, mas que devem estar lá. Agora, como é que fica isso? A gente tem que ter o termo de consentimento e o contrato, as duas coisas, para realizar um determinado procedimento, por exemplo, Dr. Carlos? Olha, Leandro, eu penso o seguinte, aqui no Poder Judiciário brasileiro, não sei se o Dr. Capês vai concordar, mas o juiz, ele gosta de papel. É isso aí. O Poder Judiciário gosta de papel. Então, quanto mais documentos você tiver, sempre, obviamente, vai ser muito mais fácil de você provar, ainda mais quando você sai com essa, de largada com essa inversão do uso da prova. A ministra do STJ, né, a ministra Nancy Andrighi, em 2016, ela fez essa dicotomia do que é atividade meio e atividade fim. E ela colocou realmente na conta do médico essa questão da garantia do resultado contratual. Então, hoje eu acho, para que não haja um fracasso na defesa do médico adiante, além dessa questão da securitização, que eu acho importantíssima, é justamente você ter um termo de consentimento que segue justamente o que nós falamos na recomendação número 1 de 2016 do CFM. O CFM já endossou isso. Que não seja algo britânico, que seja realmente elaborado caso a caso e que o médico possa apresentar adiante quando for em estado a se manifestar. E na sua opinião, é importante então também o contrato? Eu acho que o contrato ele estipula questões diversas do termo de consentimento. Sim. Então, por exemplo, às vezes não é incomum o paciente querer que o médico devolva o valor que ele pagou. Se ele não ficou satisfeito com o resultado. Eu sou radicalmente contra, eu já falo isso sem prurido nenhum. Porque se você devolve, em algum momento você está inferindo que você concorda que você vai estimula uma prática de má fé também. Exatamente. Então, reclamar para pegar o dinheiro de volta. Exato. O contrato já vai estar discutindo exatamente isso. E no termo de consentimento, ele funciona também para modular uma situação que eventualmente você vai estar diante de que você não conseguiu diagnosticar isso no início da relação médico-paciente, mas que você está tratando um paciente dismórfico, por exemplo. Então, por esse dismorfismo, ele nunca vai chegar naquele resultado que você poderia dar e ele se sentir contemplado. Então, você tem N situações que estão acomodadas no termo de consentimento que vai poder servir ao médico para ele ser absolvido. Entendi. Você tem, em primeiro lugar, você faz o registro. Como eu recebi o paciente e documenta para você provar o estado em que ele se encontrava. Segundo, o contrato vai estabelecer as regras daquela relação profissional, as regras da cirurgia, das obrigações que tem o paciente, financeiras, de honorários, etc. O termo de consentimento é o direito à informação. É a prova de que, além de assinar